Boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez, na doutrinária do nosso querido Centro Bezerra de Menezes, e o tema de hoje, da nossa reflexão, né, mais do que uma doutrinária, é uma reflexão, a gente vai fazer uma reflexão conjunta, cujo tema é o seguinte: o que estamos fazendo com o conhecimento espírita? É uma pergunta, assim, bem profunda, né? Porque nos leva assim a uma autorreflexão do que estamos fazendo com o conhecimento espírita. Mas antes de a gente abordar esse tema, vamos fazer a prece inicial. Vamos nos concentrar e elevar o nosso pensamento para dizer: Senhor Jesus, mestre querido, irmão de todas as horas, Senhor Deus, Pai de misericórdia, espiritualidade amigo superior, aqui estamos mais uma vez para aprendermos o Evangelho de Jesus e as reflexões dele à luz da doutrina espírita, que possamos introjetar o conhecimento espírita em nossa vida e, principalmente, que possamos concretizar o conhecimento espírita em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Que esse conhecimento não fique estéril, que sejamos essa semente e que sejamos também um solo fértil para que a semente que recebermos possa frutificar. E assim nós nos tornarmos também, nossas palavras, nossas ações, novas sementes para que possamos plantar em outros solos. E assim fazermos um círculo virtuoso em relação ao aprendizado da doutrina espírita, assim seja. E, para começar essa palestra, eu trouxe um texto que está no belíssimo livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o livro é Pensamento e Vida, no capítulo 4. E esse texto é bem apropriado para a gente refletir sobre o conhecimento espírita. Vamos ler esse texto, ele não é grande, é pequeno, então peço a paciência de vocês, que é apenas uma página, é um texto riquíssimo, cujo tema é instrução. Vamos ver o que esse espírito maravilhoso, nosso querido Emmanuel, né, que tantas lições nos traz para o nosso aperfeiçoamento, nos diz em relação a isso. Então, Emmanuel diz: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição de conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, a gente esse é o segundo parágrafo, né? Vamos comentar alguns parágrafos para depois entrar na palestra. Então, Emmanuel já está nos dizendo aqui algo extremamente importante, que quanto mais nós conhecemos a doutrina espírita e quanto mais colocamos em prática os ensinamentos da doutrina espírita, que adquirimos através do conhecimento, né? E adquirimos o conhecimento através do estudo, um estudo sério, faz com que a gente entre em sintonia com a espiritualidade superior, que ele chama de vanguardeiros do progresso. Por quê? Porque pela lei de sintonia, a gente faz sintonizar com quem está na nossa faixa vibratória. Então, se a gente estuda obras da doutrina espírita, obviamente, e a gente se esforça para colocar em prática, a gente vai entrar em sintonia com espíritos estudiosos também, aqueles espíritos, inclusive, que escreveram as obras. Por isso que é importante, cada vez mais, a gente se aperfeiçoar. Essa lição de Emmanuel é maravilhosa, porque, repito, isso é extremamente importante, pela lei da sintonia, nós vibraremos na mesma faixa, né, dos que estão do nosso adiantamento moral com o adiantamento moral do outro. E aí Emmanuel prossegue e diz: através do amor, valorizamos-nos para a vida. Olha que lindo, né? Como é que a gente se valoriza pela vida? Para a vida, através do amor. Para a doutrina espírita é a caridade, né? A caridade, que é o amor em movimento.
Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. E é verdade mesmo, a gente adquire sabedoria, tudo isso, conhecimento, e a vida nos valoriza, as pessoas nos valorizam por conta disso. Mas vejam que ele diz acima, né? Que é pelo amor que nós nos valorizamos para a vida. Prossegue, nosso querido Emmanuel, e diz: daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Né? A inteligência e a bondade precisam marchar juntas. A inteligência que faz com que a gente adquira sabedoria, a bondade, né? Que a gente executa através do amor que a gente tem ao próximo. E ele vai mais além e diz o seguinte: bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descendental viajou sem ensinar-lhe o caminho. Olha, que metáfora bonita que ele usa aqui. É um poste que indica o caminho. Você está com sede? O caminho é esse. Mas a pessoa está passando por uma necessidade muito grande, né? Essa sede, entre aspas, que precisa de socorro imediato. Então, é importante saber o caminho, indicar o caminho, mas é importante também socorrer naquele exato momento que a pessoa precisa. Ele vai e diz: e inteligência que não ama, que é bondade, na verdade, ele diz a bondade que descedenta, né, mas não ensina o caminho. Ou seja, é importante. Eu adiantei o do outro, mas não tem problema não, eu volto para esse. Porque é importante que a gente descedente, mas é importante que a gente indique também o caminho, a forma da pessoa evoluir, se aperfeiçoar, do ponto de vista material e moral. Então, e espiritual. Ou seja, a gente socorre imediatamente, mas a gente tem que dar as condições, ensinar o caminho, né, essas possibilidades da própria pessoa também conseguir encontrar essa água, né, a água viva, que pode ser também como da fonte lá, do Poço de Jacó, na passagem com o samaritano. Agora sim, vem na parte que eu comentei antes. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino em formas de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Aqui entra o comentário que eu fiz anteriormente. É justamente isso, de você indicar o caminho, mas ser insensível em relação às necessidades daquele momento da pessoa. Precisamos estar atentos às duas coisas. Por isso que ele diz que devem andar juntos, né? A sabedoria e o amor. Ou, como ele diz também, a inteligência e a bondade. E vai e diz: todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. E é mesmo, né? À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai passando para níveis mais complexos de conhecimento, porque o conhecimento é cumulativo. A gente parte do simples até ir para o mais complexo, e cada vez mais complexo. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao fluxo da herança mental. A arte na palavra, na música, no buri ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. É verdade, né? Tem essa função continuada. O livro, atenção, o livro, daqui a pouco a gente vai falar de livros, representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião, da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo, olha o que eles chamam o livro, eles chamam o livro de dínamo. Dínamo, de energia criadora, e é mesmo, viu? Encontramos os mais adiantados serviços de telementação, certo? Telementação, lei da sintonia, né? Porquanto, a imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Pelo livro mesmo que a gente consegue, né?
fazer uma telementação com Platão, com Aristóteles, né? com o Evangelho, né? Portanto, com Jesus, fazer levar pensamentos para Jesus e obter dos mensageiros de Jesus, né? Dos mensageiros de Jesus, porque nós não temos ainda evolução espiritual suficiente para a gente ter essa telementação diretamente com Jesus. Então, ele vai dar exemplos. Ele diz o seguinte: Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que ele comungavam a intimidade e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Por isso que diz que o Evangelho é boa nova, o Evangelho é fonte de luz, o Evangelho é leque de luz, né? Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, finaliza Emmanuel, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Linda essa passagem de Emmanuel, maravilhosa. E é com ela que a gente faz a introdução dessa palestra, que é o que temos feito, afinal, meus irmãos, com o conhecimento espírita. O que temos feito? O conhecimento espírita, antes de tudo, como eu disse anteriormente, a gente adquire pelo estudo. E como é que a gente... Qual o estudo básico para adquirir o conhecimento espírita? Obras básicas. É preciso que nós leiamos as obras básicas, que são elas que nos vão dar condições de avaliar se os demais livros estão em harmonia com a doutrina espírita. Portanto, é muito necessário isso. E quais são as obras básicas da doutrina espírita? Nós temos o Livro dos Espíritos, né, que todos conhecem, o Livro dos Espíritos, que foi lançado em abril de 1857. O Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Eu falei na ordem de publicação. Então, o Livro dos Espíritos ele é de abril de 1857, dividido em 4 partes. Quem já estudou o Livro dos Espíritos sabe disso. Tem a parte primeira, que se chama As Causas Primárias, né? Tem a parte segunda, que se chama do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Tem a parte terceira, onde nós estudamos as leis morais, e tem a parte quarta, que é justamente Esperanças e Consolações. Cada uma dessas partes tem seus capítulos. Então, por exemplo, a parte 1, que fala justamente sobre as causas primárias, ele tem 4 capítulos. 4 capítulos. E nessa parte 1 vai falar em Deus, etc. Né? Criação. A parte segunda, que é justamente do mundo espírita, o mundo dos espíritos, tem 11 capítulos. A parte terceira, as leis morais, tem 12 capítulos. Muito interessante aqui também, porque são 12 capítulos, 11 falam das leis morais, tá? E aí vocês podem perguntar, quais são as leis morais? Vou dizer aqui rapidinho, as leis morais. 11 tratam das leis morais, e o último vai falar justamente sobre a perfeição moral, ou seja, depois da gente aprender todas as leis morais, da gente praticar, o que a gente vai ter? A perfeição moral. Está no último capítulo da parte 3 do Livro dos Espíritos. Mas quais são as leis morais? Vamos lá. A lei divina natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E a gente tem, por fim, a parte quarta, esperanças e consolações. O que a gente tenha feito, né, de tudo que a gente aprendeu e das leis morais, né, porque a gente começa vendo o quê? As causas primárias, aprende. Depois, já aprendemos causa primária, vamos agora para o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Já sabemos que tem uma relação aí.
né? Não somente entre encarnados, mas entre encarnados e desencarnados, desencarnados e desencarnados. Então, de que forma a gente vai lidar moralmente com isso? Tem as leis morais para nos ajudarem. Do que fizermos de tudo isso, teremos esperanças e consolações. E essa parte quarta tem só 2 capítulos. Então, na ordem de sequência, a gente comemorou, inclusive, esse mês de janeiro, o lançamento do Livro dos Médiuns e do livro A Gênese. Em abril, a gente vai comemorar o lançamento do Livro dos Espíritos, certo? E em agosto, a gente vai comemorar o lançamento em abril, a gente também comemora o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E em agosto, a gente comemora o lançamento do livro Céu e Inferno. Então, visto isso, imprescindível, indispensável para adentrar no conhecimento espírita, que é a leitura dessas obras básicas, para depois a gente ir para as outras obras, né? As chamadas clássicas, aí você tem obras de Leon Denis, Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, entendeu? Herculano Pires, etc. E tem as obras também subsidiárias. A gente vai para as obras psicografadas, né? As obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, de Irmão X, etc. Mas, lembrando que indispensável a leitura do Pentateuco kardeciano, que é a partir daí que a gente vai analisar as demais obras, certo? Também a gente sabe que a doutrina espírita tem vários princípios. A gente costuma citar os principais, mas são muitos princípios que tem. Costuma citar como principais 5, embora saiba que existam outros. Que é a existência de Deus, né? Um dos princípios básicos. A existência e sobrevivência da alma, né? Ou a imortalidade da alma. O do espírito, que a alma é o espírito encarnado, né? Então, seria mais abrangente dizer a imortalidade do espírito. A pluralidade das existências, ou reencarnação, é um princípio básico da doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos também, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 5 princípios básicos. Outros existem, né? Mas esses são aqueles básicos. E quando a gente estuda a doutrina espírita, quando adquire o conhecimento espírita, como a gente deve, né, passar a se comportar? Eu trouxe aqui só em algumas situações. Como a gente deve se comportar, por exemplo, enquanto cidadãos, como a gente deve se comportar inserido na sociedade, que também é muito importante, né? Como é que a gente vai se comportar? Como espírita. É interessante saber disso. E enquanto cidadãos, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter assim, uma breve noção de cidadania. E tem um artigo muito interessante que traz assim, umas breves reflexões, que eu pincelei só algumas, só para a gente ter noção de cidadania, para ver como nós espíritas devemos, enquanto espírita, exercermos o nosso papel de cidadão. Esse artigo é de autoria de Álvaro de Azevedo Alves Brito. Ele traz a história geral da cidadania, né? Um artigo que é um artigo jurídico, um artigo acadêmico, um artigo científico. E tem uma parte assim, muito interessante desse artigo. Ele é bem interessante, eu trouxe algumas também, algumas partes. Ele diz o seguinte, que atribui-se aos hebreus o nascimento do monoteísmo. De fato é mesmo, né? Mas outros povos também, por exemplo, na época de Amenófis IV, o Egito viveu uma fase de monoteísmo, né? Só que a prática mesmo do monoteísmo, assim, da forma tão ampla, são os hebreus mesmo, tá? Aqui o autor traz que alguns povos já praticavam, mas a gente, na doutrina espírita, traz essa informação de que os hebreus foram os que mais amplamente praticaram assim, esse culto visível mesmo e permanente de um Deus único. E o interessante é que ele diz o seguinte, o que não se vê em muitos estudiosos é atribuir ao povo de Moisés as primeiras manifestações do que se entende ser hoje
não pacificamente cidadania. E eu, por quê? Que ele vai... Aí vocês podem dizer, mas como assim Moisés? Moisés foi com o povo hebreu também que teria surgido a cidadania. E ele vai explicar o seguinte: as primeiras manifestações da cidadania não se encontram no contorno de toda a saga hebraica. Assim, não é possível vê-las no período em que eram cativos do Império Egípcio ou quando passaram a cultuar um só Deus, influenciados pela curta experiência monoteísta imposta pelo rei Amenófis IV, né, que eu já falei anteriormente. Olha quando é que surge a cidadania, segundo esse autor, para o povo hebreu. As primeiras manifestações ocorrem com a concepção de um Deus que impõe um comportamento ético aos seus seguidores, da mesma forma que estava demasiadamente comprometido com os problemas fincados na exclusão social, na pobreza, na fome e na solidariedade. Lindo demais isso. Então, mais uma atribuição para o povo hebreu, né? Além desse culto bem amplo, bem profundo ao Deus único, também a noção de cidadania, né? Quando relativamente a isso, com a concepção de um Deus que impõe um comportamento ético aos seguidores. Muito bonito isso. E aí a gente vai e pode trazer o seguinte: Jesus nos traz algumas lições no Evangelho, depois a gente vai ver na concepção espírita também, da cidadania perfeita, uma cidadania qualificada. E das várias passagens do Evangelho, a gente pode citar duas. Uma delas está em Mateus, capítulo 22, versículo 21, certo? Na frase, dai a César o que é de César, mas a narrativa está em Mateus 22, versículos 15 a 22. E o evangelista Mateus traz justamente isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que isso é um exemplo de cidadania? Por que um exemplo de cidadania? Porque a gente sabe que era conhecido por todos, né, que estudam história, que os judeus eram inconformados com os tributos que pagavam os romanos. Então, na verdade, eles queriam que Jesus resolvesse esse problema. Só um instantinho. Então, eles eram inconformados com esse pagamento de tributos. E eles, como eu disse anteriormente, eu solicitei aqui que baixasse um pouquinho o som, fizesse menos barulho. Vamos continuar aqui, então. Jesus não veio para resolver essas coisas comezinhas materiais, né? Ele veio para resolver algo muito superior. Ele veio para resolver a nossa salvação, a nossa evolução espiritual, certo? E ele não ia se intrometer nisso. O que é que ele diz, então, com essa frase? Porque até hoje nós somos, o ser humano, né, nós somos inconformados com o pagamento de tributos, mas, como cidadãos, nós devemos obedecer à lei, né? É crime sonegar, inclusive. Então, se a pessoa está insatisfeita com algum tributo, o certo não é sonegar de forma alguma. Se acha que está sendo injusto, etc., é procurar os meios legais, mas não sonegar algum tributo, porque são os tributos que sustentam o Estado, né, que levam, inclusive, a possibilidade de se socorrer os mais necessitados. Então, Jesus, ele, naquela frase linda dele, né, ele pega a primeira, que imagem tem aí nessa moeda? Aí diz de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos interpretam isso com ali uma separação, né, do Estado, da religião, etc. E essa frase de Jesus, ela é muito boa porque a gente sabe que eram várias armadilhas que armavam para que ele ficasse ruim perante ou o Império Romano ou perante o Sinédrio. E tanto é verdade que Jesus
não, ele era enorme demais para se preocupar e resolver essas questões meramente materiais, que tem outra passagem também no Evangelho, que, em Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 15, que vem aquele jovem e pede para Jesus pedir para o irmão repartir a herança. O que Jesus responde para ele? Jesus se preocupa com a herança de alguém, né? Bens materiais, ele vai e diz o seguinte: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele respondeu: cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha que lição. Quem me constitui juiz e partidor? Eu não vim para resolver esse tipo de questão, né? Ele veio para nos trazer, nos legar o edifício de construção das almas, que é o Evangelho. O estatuto da nossa salvação, que é o Evangelho. E é assim que a gente deve estabelecer o relacionamento com Deus e com Jesus. Nesse nível espiritual, nesse nível moral. Tem uma outra passagem também que mostra isso, que é aquela da mulher que seria apedrejada, né, da chamada mulher adúltera. Quando Jesus ele dá o excelso comando, que é aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, que a mulher foi arrastada, né? Amélia Rodrigues relata isso em várias obras suas, psicografadas por Divaldo Franco, e mostra que arrastaram ela lá do tálamo. O cara que estava com ela, não, né? Só ela foi arrastada. Quase seminua e levou assim para no meio da rua para ela ser apedrejada. E eles tentam de novo, né, levar Jesus para uma situação difícil e diz: olha, a lei Moisés diz isso, hein? E tu, que dizes? O apedrejamento de adúltera, né? Mas Israel estava sob o jugo do Império Romano e nenhum hebreu dispunha da vida do outro sem que houvesse uma autorização do Império Romano. Então, Jesus vai e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Tem uma passagem muito bonita no livro de Amélia Rodrigues, Quando Voltar a Primavera, que a lição, né, que Jesus dá é tão linda que eu vou ler para vocês, porque é muito bonita. Depois vocês podem procurar no livro Quando Voltar a Primavera. Amélia Rodrigues. Ela diz o seguinte: a sentença, uma ordem inesperada de conclamação ao exame de consciência de cada qual, tornar-se-ia a mais vigorosa e enérgica advertência de que se tem notícia na história. Mas antes de deixar perplexos os circunstantes excitados, relanceou o inconfundível olhar sobre eles, deparando o aturdido esposo que nele fixara interrogações, arrogante e ofendido. Ofendido, né, quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Naquele átomo diminuto, falou-lhe a acústica da consciência, viu? Olha só que lindo. Como te atreves? Ouvidas que na sombra de quem tomba ocultam-se as mãos criminosas de quem o arroja ao solo? Isso Jesus falando à consciência, né? Desse esposo que se sentiu ofendido. E vai e prossegue: ergues a pedra, sem embargo, não és também adúltero a seu turno? Quantas vezes faliste, defraudando a esperança das vendedoras de ilusões sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha, enquanto se escravizam no comércio nefário, a fim de conseguir o pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhe doa uma terna palavra para a sede do coração? O homem tentou subtrair-se sem o conseguir à presença dominadora do estranho profeta que o penetrava fortemente. Essas palavras, né, de Jesus iam para a acústica mesmo dele. Amélia Rodrigues, dizendo: não teriam sido, aí
né? Jesus continua falando, segundo Amélia, né, na acústica desse homem. Não teriam sido a tua frialdade moral, jactância, que lhe deram o primeiro empurrão no rumo da queda? Muitas vezes ela buscou-te sem palavras, rogou-te entendimento e socorro. Intoxicado pelos vapores da própria loucura, fingiste não a ver, nem a perceber. Assim, inditosa e fraca, transferiu do dever para o crime a necessidade de encontrar-se, ruindo na armadilha que lhe propiciaste. Ela caiu porque lhe faltaste com apoio. Se te consideras isento de culpa, apedreja. O suor lhe abundou na face, nas mãos, pôs-se a tremer. As pedras escorregaram de suas mãos e tombaram no solo. Nada mais ouviu, nem se fazia necessário, né? Fugiu dali, tomando o rumo do lar destroçado. Desejoso de reparar ou diminuir os gravames que gerara, foi em busca da esposa e estendeu-lhe as mãos, propondo recomeço. Isso Amélia Rodrigues narra em Quando Voltar a Primavera. Em outros livros, ela também narra um pouco de forma diferente. Então, essa cidadania, eu trouxe esses dois exemplos de cidadania ensinada por Jesus. Mas a doutrina espírita, ela também, o conhecimento dela nos faz trazer essa noção de que devemos exercer essa cidadania principalmente através do exercício da caridade. E não é caridade somente aqui agora, não, porque, como diz Herculano Pires, no livro maravilhoso dele chamado Introdução à Filosofia Espírita, nós devemos encarar como, na doutrina espírita, como uma cosmosociologia. Por que isso? Porque a gente deve pensar em termos de cosmo, que a gente não tem uma relação só entre encarnados e encarnados, somente aqui na Terra. Há uma relação também com os desencarnados que estão aí, né, nos mundos espirituais, etc. Por isso que ele chama de cosmosociologia espírita, e não somente sociologia espírita. É muito interessante isso que ele coloca, porque ele explica também que a mediunidade é importantíssima para que se estabeleça essa comunicação entre esses vários mundos, né, essa cosmosociologia. E a gente aprende também na doutrina espírita, precisamente lendo o Livro dos Médiuns, né, e outras obras mediúnicas, fazendo curso, né, que o Centro Espírita Bezerra de Menezes tem, esse curso, né, de mediunidade, para a gente saber estabelecer essa relação correta, respeitosa, né, entre encarnados e desencarnados. E Herculano Pires ele também traz, e é muito importante isso quando ele vai falar em cidadania, para que a gente possa entender melhor, ele faz uma metáfora muito bonita, faz uma interpretação simbólica, inclusive, do que tem no Velho Testamento, de Eva ter sido retirada, né, da costela de Adão. Olha o que ele diz, como é bonito. O selvagem isolado é o Narciso da lenda que ama a si mesmo. Porque na lenda de Narciso ele se amava tanto, né, ele se olhou, se apaixonou pelo próprio reflexo, e era um amor impossível, né? O reflexo era ele mesmo. Era ele mesmo, era impossível isso. Esse amor, e aí ele vai e diz, Adão, gozando sozinho o paraíso, entretanto não lhe basta. A sua insatisfação o leva à procura de um objeto exterior que é arrancado por Deus do seu próprio ser. Olha que metáfora bonita que Herculano traz. Eva, tirada da sua costela durante o sono, um sonho que se concretiza, uma potencialidade que se atualiza. Surge assim a primeira família e dela o primeiro clã. As ligações sociais se ampliam na tribo, na raça, na nação. Forma-se o primeiro organismo gregário e o egoísmo se transforma em sociocentrismo. Ele está dizendo isso porque é uma simbologia de família, né? Na verdade. A doutrina espírita explica muito isso, que essa passagem de Adão e Eva, na verdade, é uma simbologia. E é isso que Herculano está explicando. E essa civilização ela vai se desenvolvendo, né? O gregarismo se transforma em sociabilidade. E sendo sociabilidade, nós devemos
saber conviver nessa sociabilidade, porque o indivíduo gregário ele vai se transformar num ser social. E nesse ser social, esse ser social vai atingir a plenitude moral e vai atingir a plenitude espiritual também. E quando ele atinge a plenitude espiritual, ele vai, enfim, se livrar da roda paligenésica, né? Vai se livrar da roda da reencarnação, porque vai se tornar um ser puramente espiritual. É essa a lei do progresso. É assim que se dá a nossa evolução. E o livro dos médios, lembra Herculano, né? Ele diz que o livro dos médios é o compêndio básico para o estudo das várias relações que existem, como eu disse anteriormente, entre encarnados e desencarnados. E ele nos explica como isso ocorre, como faz as técnicas, inclusive. Porque é muito importante que a gente saiba como isso acontece, para que se possa estabelecer um diálogo respeitoso e proveitoso entre nós e os que estão na dimensão espiritual. Não por outro motivo. André Luiz, e isso é muito importante, ele traz no capítulo 5 do livro Espírito da Verdade, para a psicografia de Chico, o decálogo dos médiuns. O que significa o decálogo dos médiuns? Significa os 10 mandamentos, né, dos médiuns. E a gente vai perceber que esses 10 mandamentos, esse decálogo dos médiuns, ele se aplica a várias atividades nossas, dentro de uma casa espírita e também fora da casa espírita. Por isso que é muito importante que a gente esteja atento a esses ensinamentos de André. Como muitas pessoas não conhecem esse decálogo dos médiuns, eu vou trazer aqui porque ele é muito interessante. Os 10 mandamentos, né? O primeiro, rende culto ao dever. Então, se a gente se propõe a uma tarefa na casa espírita, seja de mediunidade, de evangelização, de monitoria, rendamos culto ao dever, tenhamos responsabilidade. E a responsabilidade começa primeiro com o estudo, o aperfeiçoamento constante. A gente nunca deve parar de estudar, nunca. Nós somos eternos, estamos sempre em evolução, então sempre temos algo novo a aprender. Então, rende culto ao dever, o dever de estudar, o dever de adquirir conhecimento, o dever de repassar com responsabilidade. Aliás, não é nem repassar, é compartilhar. Que a gente não repassa a gente perde, a gente compartilha. Que a gente dá e, ao mesmo tempo, continua com o conhecimento. Então, rende culto ao dever. O segundo mandamento, trabalhe espontaneamente. Tenhamos a vontade de trabalhar, trabalhemos com gosto, com alegria, né? Sem esperar nada em troca. Então, isso é trabalhar espontaneamente. O terceiro mandamento, não te creias maior ou menor. Eu sou ótimo, eu sou excelente, ou ninguém me valoriza. Não, nem uma coisa nem outra. Não te creias maior ou menor. Simplesmente trabalhe. O quarto mandamento, não esperes recompensa no mundo. Não espere recompensa no mundo. O que a gente fizer para nós mesmos é. Quem bem fizer para si é. Não é verdade? É para o nosso aperfeiçoamento. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente tem esse dever, quanto mais a gente exerce essas funções espontaneamente, mais a gente se aperfeiçoa. Quinto mandamento, e aí vai para muitos trabalhadores de casa espírita, certo? Não centralizes a ação. A gente tem que aprender a compartilhar, a delegar. Não centralizes ações. Sexto mandamento, não te encarceres na dúvida. Sétimo mandamento, não te encarcerar na dúvida, não se prende na dúvida. Estude. Vá atrás do conhecimento. Aí vem o sétimo mandamento, que diz, estuda sempre. O oitavo mandamento, não te irrites. A irritação não vai resolver nada, muito pelo contrário. Vai ensombrecer a nossa psicosfera, etc., e a gente vai acabar não refletindo como deve. Nono, desculpa incessantemente. Lembra da passagem, quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes Pedro no ar? Jesus disse o quê? 70 vezes 7. Não temas perseguidores. Por que a gente vai temer perseguidores? A gente aprende na doutrina espírita que é a lei da sintonia. Então, a gente aqui atrás do espírito, se a gente está no momento
equivocado moralmente, etc., é claro que a gente vai atrair espíritos também equivocados moralmente. Então, a gente não pode temer, porque quanto mais a gente procura o conhecimento se aperfeiçoar, a gente vai entrar em telementação, como disse Emmanuel, com aqueles espíritos luminosos. Por isso que André diz, não temos perseguidores. É muito importante isso. E também a gente percebe que, adquirindo conhecimento não somente com o Pentateuco, mas das obras espíritas, eu não poderia deixar de citar, porque fez aniversário o mês passado, o nosso querido, os dois grandes filósofos do Espiritismo são Herculano Pires e Leon Denis. E em janeiro foi aniversário de Leon Denis. E para a gente encerrar essa palestra, eu trouxe duas lições de Denis que são maravilhosas. Todas as lições dele são, mas eu separei duas, que são uma delas é muito conhecida por alguns estudiosos da obra do Denis. Ou já ouviu a frase e nem sabe que é de Denis, que está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aconselho muito a leitura desse livro. Aliás, de todos os livros de Leon Denis. Denis diz o seguinte: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Olha que lindo! Ele aqui diz que a partir do homem, olha só, o progresso, o acordo de vontade, olha, só se pode realizar a partir do acordo da vontade do homem com as leis eternas, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. É isso que Denis quer dizer, que a partir do homem o progresso vai depender do nosso exercício do livre-arbítrio. E se o nosso livre-arbítrio está de acordo com as leis de Deus, com a vontade de Deus, obviamente que a gente vai evoluir, que a gente vai alcançar a felicidade. Não é muito bonito isso? Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Então, precisamos usar o nosso livre-arbítrio para procurar o conhecimento pertinente, para estudar. Matricule-se em curso em suas casas espíritas. Vocês que frequentam Bezerra, lá tem curso. Vocês que frequentam a Federação, lá tem curso. Se são de outras casas espíritas, procurem os cursos, porque o conhecimento é importante. E depois, o relevante também é concretizar, porque a gente já está na era da concretização do conhecimento espírita. Lembre-se, desde 1857 que nos é dado conhecimento. A gente tem muitas obras, tem muito estudo. Mas, além de adquirir, a gente precisa concretizar, porque é aí que a gente vai dizer se a gente é ou não verdadeiramente espíritas. Né? É através de nossas atitudes, de nossas palavras. Não é através de quanto conhecemos, é de como usamos esse conhecimento. Senão vai ficar estéril o conhecimento. Aquela semente foi jogada à beira do caminho, entre pedras ou entre espinhos, e não aquela que rendeu. E, por fim, Denis diz o seguinte, olha que coisa mais linda que ele diz. É muito bonito. Ele coloca que as potências, né, que ele traz para a gente, ele fala em querer. Ele diz assim, que todo o poder da alma resume em 3 palavras. Olha que lindo. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Aí ele diz querer, saber, amar. Querer. Porque aí a gente traz para a parte do conhecimento, porque tem que saber depois, né? Porque a gente precisa desenvolver o querer de aprender. Ter essa disponibilidade, dizer assim mesmo, ter esse amor próprio. Sabe? Isso é um auto-amor, dizer, eu quero aprender, eu quero conhecer. Assim, como a gente quer academicamente, um curso, etc., para ser melhor materialmente, a gente precisa aprender também. Nós que somos espíritas, o conhecimento espírita, para que a gente possa, a partir daí, então, saber utilizar melhor o livre-arbítrio. Então, ele diz, querer, saber amar. Aí ele vai explicar o que é querer. Isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir,
desenvolver a vontade de aprender e dirigi-la. Tem não somente desenvolver a vontade de aprender, mas dirigir essa vontade também. E aí ele vai saber por quê. Sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Então, é preciso saber para isso. E, acima de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecundas, centuplica-lhes os recursos. Então, o amor, a caridade, né, é quem faz com que a gente se valorize para a vida, como foi dito anteriormente, por Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né, que eu li anteriormente. Então, meus amigos, é isso que a gente precisa. Lembrando, querer, saber, amar. E com isso vamos, então, fazer a prece final, dizer: Senhor Jesus, Mestre querido, obrigada pelas tuas lições estas que, a partir, não somente do seu aprendizado, mas principalmente de colocá-las em prática, podemos alcançar a nossa perfeição relativa e, consequentemente, a felicidade. Que estejamos atentos, pois, Senhor, a essa necessidade constante de nos aperfeiçoarmos cada vez mais, para então nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Assim seja. Uma boa tarde a todos. Uma boa noite a todos. Falhou nesse boa tarde.